Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Eu louvo a Deus por tamanho privilégio de estar aqui junto aos irmãos, neste dia chamado hoje para juntos adorarmos e bendizer ao nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Paulo Menezes. Deus o abençoe poderosamente. Deus abençoe a vida da sua esposa, a pastora Nerli. Deus abençoe aos profetas, homens de Deus que vieram adorar. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Sem mais delongas, irmãos, eu prometo que eu não vou passar das 18. Pode ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos, eu não vou passar das 18. Quem trouxe Bíblia? Levanta a espada, deixa eu ver, soldado. Abra por gentileza no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. São Mateus, capítulo de número 14. Graças ao nosso bondoso Deus. Os irmãos encontraram? Quem encontrou diz amém. Versículo de número 29. Mateus 14, versos de número 29. Mateus capítulo de número 14, versos de número 29. Está escrito: e ele disse, meia dúzia entendeu. E ele disse, só as irmãs entenderam, está faltando os varões. Só as irmãs. E ele disse, só os varões. E ele disse, toda a igreja. E ele disse, só até aí, vamos orar. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Te glorificamos sim na beleza da tua santidade, Senhor. Te glorificamos porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Te glorificamos pela tua presença neste lugar, Senhor. Com muita propriedade o Senhor já usou cada um dos teus servos que fizeram uso da oportunidade. Continue a falar conosco agora por intermédio da tua santa e gloriosa palavra. A igreja do Senhor crê, concorda, digam. Sente por gentileza aqueles que podem. Meus irmãos, o maior pregador de todos os tempos, o mestre por excelência, a saber, Jesus de Nazaré. Jesus certa feita estava reunido com seus discípulos. E alguns homens vão trazer uma notícia até Jesus. E essa notícia que chega não deixa Jesus feliz, não deixa Jesus alegre, nem tampouco satisfeito. Porque a notícia que chega até os ouvidos de Jesus foi a seguinte: acabaram de matar João Batista. Não que Jesus não sabia o que estava por vir, mas Jesus se entristece ao ver se cumprir tamanho acontecimento com aquele que foi chamado de preparador do caminho do Senhor.
aquele que foi chamado a voz que clama no deserto. Quando Jesus escuta isto, ele chama os seus discípulos, e o texto salienta que ele quer ir para um lugar deserto. Jesus quer se ausentar um pouco, e ele entra no barco com seus discípulos, e eles começam a remar, navegar pelas águas do mar da Galileia. Mas enquanto Jesus navega pelas águas do mar da Galileia, a multidão acompanha Jesus por terra. Jesus pelas águas e a multidão vai acompanhando. O texto salienta que quando Jesus chega ao lugar deserto, a multidão já estava o aguardando. E ao descer do barco, ao invés de se ausentar como ele queria, quando ele olha para o povo, ele vai ser tomado por compaixão. E quando ele foi tomado por compaixão, ao invés de se ausentar, ele olhando para o povo, ele vai ver a necessidade de cada um que ali se encontravam para receber da parte de Deus por intermédio da pessoa dele. Então Jesus vai começar a pregar. E quando ele começa a pregar, os sinais começam a surgir. Surdos começam a ouvir, mudos começam a falar, paralíticos andam. Mas esse culto se estende um pouco. E os discípulos se reúnem e diz: olha, alguém precisa ir falar com ele. O culto está uma bênção, está maravilhoso. Mas porém, há de notar no semblante que as pessoas estão com fome. E crentes quando está com fome, meu irmão do céu, eu mesmo não fico com a cara muito boa não. Então vamos falar com ele para terminar o culto. Então se dirige até Jesus e diz: Senhor, o culto está uma maravilha, porém o povo está com fome. Seria bom terminar o culto agora. Tem algumas aldeias aqui por perto. Despede todos. E eles vão comprar alimento, vão comer, vão ficar satisfeitos. Jesus disse: não. Não é bom, não é mister que assim aconteça. Não é bom despedi-los com fome. Dá vocês comida para eles. Ele se reúne novamente e diz: olha, estreitou para nós. Porque ele diz que é para nós alimentar a multidão. Será que não percebeu que tem mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças? Então vamos tirar a oferta aqui entre nós. Judas, como está a tesouraria? O caixa está baixo. Pedro, eu estou quebrado. João, piorou eu. Então alguém fala para ele que nós não temos poder aquisitivo para isso. Senhor, nos reunimos ali, até tentamos, mas não conseguimos. E chegamos à seguinte conclusão: nós não temos como alimentar esse povo. Vamos então mudar o curso do culto agora. Vamos tirar a oferta no culto. E o grito é ecoado: alguém tem algum tipo de alimento aí?
o silêncio toma conta. Imagine a irmã que tinha apenas um pão. Pensa o quê? Se eu pegar o único que eu tenho, colocar na mão dele, vai comer eles, os discípulos, eu vou comer o quê? Mas de repente o silêncio é quebrado. Alguém grita no meio do povo: ei, moço, eu tenho aqui. E este alguém se aproxima e diz: tudo que eu tenho é 5 pães e 2 peixes. Coloca nas mãos dos discípulos. Os discípulos vêm até Jesus e dizem: Senhor, a mensagem para a oferta foi forte, mas tudo que conseguimos foi isso aqui. Jesus disse: coloca na minha mão. Agora está na mão de alguém que entende como faz o negócio multiplicar. Porque uma coisa é 5 pães e 2 peixes na sua mão. Outra coisa é quando você coloca nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. A primeira coisa que ele faz é apresentar os céus. Depois que ele apresenta, ele coloca os discípulos em pé, um ao lado do outro, e vai partindo o pão. Pega um pedaço aqui, pega um pedaço aqui, pega um pedaço aqui, parte os pães e dá uma ordem: vão e alimentem a multidão. Com essa ordem, sai de dentro de Jesus também uma unção. E esta unção é chamada de multiplicação. Aleluia! Oh, glória! Os discípulos entram no meio do povo e começam a partir. Pega um pedaço aqui, pega um pedaço aqui. Só que quanto mais tirava, o pão crescia na mão novamente. Quanto mais tirava, o pão crescia. Quanto mais tirava, o pão crescia. Quanto mais tirava, o pão crescia. Levante a mão que eu vou liberar uma profecia para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, que da mesma unção que foi liberada neste culto que eu estou pregando aqui, será a mesma unção que será liberada aqui neste início de tarde. E aonde você colocar as tuas mãos, Deus te faça prosperar. Aleluia. Aonde você colocar as mãos, abençoado será. Agora quem toma posse em nome de Jesus de Nazaré, dá um brado de glória só para despertar esse lugar. Lavanda, glória, saio. Aleluia. Aleluia. Ei, quem estava com fome agora está satisfeito. É igual aquele final de churrasco. Quando você chega no início, a carne está na brasa e você fica observando. Cadê? Não sai, não sai, não sai. Aí quando sai a primeira remessa, passa lá pelo outro lado. Aí você começa a ficar atribulado. Não está me vendo aqui não, é? Mas quando chega no final do churrasco, a bandeja vem e você fala: o que passar disso é procedência maligna. Todos ficaram satisfeitos, porque o texto diz que ainda sobrou 12. Quantos cestos? Mais forte, crente. Quantos cestos? A glória. Isso aqui é unção. Glória. Há quem pregue, há quem ensine, há quem diga que foi um cesto para cada um dos discípulos. Eu digo que não, porque não foi os discípulos que ofertaram. Cadê o garoto? Qual, Senhor, o que teve coragem para ofertar? Chama ele aí, procure ele. Aproxima-se ele e a família. Agora cada um de vocês semeia na vida dele. Já que ele teve coragem de ofertar 5 pães, ele vai levar para casa uma padaria inteira, porque Jesus não deve nada para ninguém. Aleluia! Aleluia!
O nosso negócio é que às vezes não temos coragem de colocar nas mãos dele. Eu particularmente, pastor Carlos Santana, eu não gosto de ir ao culto mesmo indo pregar, se não levar uma oferta ao Senhor meu Deus. Vou tirar a oferta aqui, eu bati a mão no bolso e eu esqueci, porque sempre eu coloco no bolso do paletó, fui lá fora buscar a minha oferta, porque eu preciso oferecer um culto completo ao meu Deus. E a oferta, ela faz parte do culto, aleluia. A gente dá glória, dá aleluia, recebe poder, autoridade, vem palavra, aí chega a hora de plantar também. Escute isso. O pastor me convidou para pregar na cidade de Lusiânia. E a igreja era bem pequenininha. Ele perguntou: pastor, você tem coragem de vir? Eu falei: tenho. Pastor, mas aqui deve ter uns 12 irmãos. Eu falei: tem mais, profeta. Ele disse: não, pastor, dá uns 12 irmãos no culto. Eu falei: dá mais. Porque o maior pregador disse que onde tiver 2 ou 3 ele está presente. Então conta com ele, conta comigo, vai dar mais. E eu me recordo bem que eu estava sem um valor para levar de oferta. E na hora de sair, a minha esposa viu eu procurando alguma coisa. Ela perguntou: você está procurando o quê? Eu disse: eu estou procurando alguma coisa para levar de oferta. E eu fui na minha despensa, abri meu armário, tinha 10 quilos de arroz. Eu falei: já sei. Peguei 5. Coloquei no carro, chegamos na igreja, entrei com 5 quilos de arroz. Todo mundo ficou olhando sem entender. Na hora que passou a salva, eu peguei os 5 quilos de arroz e coloquei nos braços do diácono. Falei: toma aqui, profeta, essa aqui é a minha oferta. E ele levou, ministrei ali, terminou o culto. E nas considerações finais, o pastor disse: irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele disse: hoje, meio-dia, eu coloquei a última xícara de arroz no fogo para comer com minha esposa e os meus 4 filhos. E eu orando ao Senhor, Deus disse: à noite eu trago providência para a tua casa. Oh, talvez você não entende o valor de uma oferta no altar. Plante, porque quem planta, colhe, aleluia. Quem semeia, colhe. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, em nome de Jesus, adore ao Cordeiro de Deus, adore a Ele, aleluia, aleluia. O apóstolo São Paulo disse: não precisa de interpretação para o texto, não. Não precisa de fazer o exegese minucioso. Não precisa. Ele disse: quem planta pouco, colhe. Não, você entendeu. Quem planta pouco, colhe. Não, fala mais forte. Quem planta pouco, colhe. A responsabilidade da colheita é de quem? De quem é? Nossa! Se eu estou na presença de Deus e o manual do fabricante está dizendo: quem planta pouco, colhe pouco, mas quem planta em abundância ceifará, e abundância também. O que é que eu preciso fazer? Você pode orar, você pode jejuar, você pode rasgar a madrugada. Se você não planta, não tem colheita da parte de Deus, porque Ele não vai contra a sua palavra. Glória. Jesus disse: agora vamos terminar o culto, porque Ele não faz a obra pela metade. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar, aleluia. Ele chama os discípulos: vocês entrem no barco, vão para o outro lado, eu vou despedir a multidão e depois eu vou para o monte orar. Depois que eu orar, eu vou me encontrar com vocês. Senhor, só tem um problema, é que só tem um barco. Quer que alguém te espere? Não precisa, eu vou me encontrar com vocês. Senhor, faz o seguinte: a gente espera aqui o Senhor terminar de orar. Não precisa, eu vou me encontrar com vocês.
os discípulos entram dentro do barco e começam a remar. Jesus despede a multidão e sobe o monte para orar. Jesus está no monte em frente ao mar da Galileia. De onde Jesus está, ele está em um lugar elevado. E quem está em um lugar elevado tem uma visão ampla de quem está lá embaixo. De onde Jesus está, ele não perde o barco dos discípulos de vista. De onde Jesus está, ele não perdeu o barco da tua casa de vista. Aleluia. Os discípulos vão remando. Imagine agora, irmãos, qual era o assunto dentro do barco? 12 homens conversando. Qual era o assunto? O culto que acabou de acontecer. Qual é o assunto de um crente depois de um culto? Nossa, você viu como foi o louvor? Meu Deus, o que é que foi aquilo? Você viu, a irmã entregou profecia. Nossa, hoje o negócio foi diferente. É o assunto do crente. E eles vão conversando. Aí alguém diz, rapaz, que unção foi aquela? Eu acelerei o processo e o pão não acabava não. Aí o outro grita, e a irmã? Estava com a cara feia, com fome, mas comeu pão à vontade. Aí o outro grita, e o menino? Saiu todo torto, com cesto pendurado aqui, cesto pendurado aqui. E a mãe dele sorrindo à toa. Que maravilha, que unção foi aquela? Ele é o Filho de Deus. Vão conversando, falando a respeito do culto. Mas de repente o que Jesus não disse vai acontecer. Eles estavam alegres. E de repente, ó, mas dentro do barco tem pescadores experientes. Pedro é um deles. E o texto faz questão de falar que o vento era contrário, não era a favor. O vento era contrário. Ergue-se as ondas, açoita o barco com toda a força, pá! Então alguém corre, solta a âncora para que o barco não fique à deriva. Alguém pega um balde e começa a tirar água de dentro do barco. Os pescadores agora estão se articulando e vendo o que pode fazer para não naufragar. Mas existem coisas que acontecem que a nossa experiência de nada vai valer. Existem coisas que acontecem que o teu pai não vai dar jeito, que a tua mãe não vai dar jeito, que o teu pastor não vai dar jeito, a tua experiência não vai dar jeito. Existem coisas que acontecem que só chamando aquele que tem todo o poder para dar jeito na situação. Aleluia! 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 Ei! Eles estão no meio de uma tempestade agora. Já mandou uma mensagem para alguém e perguntou assim: tá tudo bem? Aí do outro lado alguém responde: Jesus está no barco, vai tudo. Só que essa tempestade ele não está dentro, ele está fora. Ele está em cima do monte orando. Dentro do barco estão só os discípulos, mas o barco está debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Em vez que a gente ora
e parece que Jesus não está respondendo a nossa oração. Quanto mais oramos, mais o vento sopra ao contrário, mais as ondas são erguidas, mais o nosso barco da nossa vida é açoitado. Mas não te esqueça que você está debaixo da palavra de um Deus poderoso, de um Deus transcendental. O Espírito do Senhor está aqui nesta tarde te dizendo: você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você está debaixo da minha palavra. Aleluia. Preste atenção em nome de Jesus. O teu Deus não sofre de amnésia, o teu Deus não sofre de mal de Alzheimer. Ele que disse para você: vai para o outro lado. Então, em nome de Jesus de Nazaré, não tenha medo, não tenha vergonha. No labanda com que assaio, aleluia. Diga para alguém perto de você, diga: estou debaixo da ordem dele. Diga: você está debaixo da palavra dele, e a palavra dele não volta vazia. Aleluia. Não tem demônio que vai parar o barco da tua vida, não tem demônio que vai parar o barco do teu ministério, porque você está navegando nas águas, mas o barco está debaixo da ordem de Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus está observando, ele está vendo o que está acontecendo lá embaixo. Imagina ele agora só olhando. Mais um pouco. Deixa eles criarem músculos espirituais, porque para construir uma vida edificada em Deus, você precisa criar músculos espirituais. Aleluia. Aleluia. Deixa mais um pouco. Já viu? Parece que tudo vai acabar, mas de repente alguém vem descendo do monte, e esse alguém vem pisando com toda autoridade. Ele não vem descendo para brincar, ele vem descendo para colocar as coisas em ordem. Aleluia. Tem uma mão levantada. Eu vou liberar uma profecia para a tua vida. Tem uma mão levantada. Ainda nesta tarde, o Senhor dos Exércitos vai impactar a sua casa com poder e autoridade. Não tem demônio que vai ficar na frente. Não tem bombagira, não tem Zé Pilintra, não tem tranca-rua, não tem Exu Caveira, não tem macumba, não tem feitiçaria que vai parar o barco da tua vida, porque Jesus está chegando. Ele está chegando aí. Aleluia. E ele vem pisando com toda a autoridade. Quando ele coloca os pés nas águas do mar da Galileia, ele vai quebrar a lei da gravidade. Ele vai pisando. Ele não precisa de remo, ele não precisa de barco, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Me ajuda com o microfone. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas os discípulos estão no meio da tempestade, entre 3 e 6 da manhã. Imagine agora alguém fazendo assim. Vocês estão vendo? Aí alguém grita assim, ó: é um fantasma! Pra quê? Tem horas que Jesus chega que até assusta. Você espera ele vir pela manhã e decide vir à tarde. Você espera ele vir à tarde, ele decide vir na madrugada. Mas você não vai ficar sem resposta. Aleluia. Oh, glória.
Imagine agora, quando alguém gritou, é um fantasma. Irmãos, uma mulher com medo é um problema. Um homem com medo é problema dobrado. Imagine agora 12 homens quando alguém grita é um fantasma. Vocês pensam que ficaram todos sorridentes dentro do barco? Escute isso para finalizar. Entrou um rato lá em casa. Escute. Mas não era ratinho não, irmãos. Era um comundongo grandão. Me ajuda com o microfone, dá um pouco de retorno mais. Era um comundongo, era grande. E eu fiquei pagiando o bichinho para matar. Aí um belo dia eu estou sentado no sofá. Ele passou para baixo da geladeira. Eu chamei minha esposa, eu disse bem. Ela disse oi, eu falei o rato. Ela disse mata, eu falei me ajuda. Eu disse pega o rodo, arrodeia, cutuca de lá que ele vai vir para o meu lado. Quando ele vir, deixa ele comigo aqui que ele vai ver. Ela pegou o rodo e eu peguei a vassoura e fiquei daqui. Ela rodeou, quando ela cutucou lá, o bicho pontou a cara. Eu falei agora. E ele veio, irmão, em toda disparada. Quando ele chegou perto de mim, ele parou. Parou e fez assim, ó. Cui! Ah, pra quê, menino? Eu fiz assim, ó. Uá! Ela perguntou o que foi. Eu falei o que foi? O grito de guerra. Eu vou deixar ela saber. Colocaram uma réplica na saída de um metrô, uma réplica de uma onça. E quando o pessoal ia subindo, que chegava em cima, eles apertavam o dispositivo e a onça dava aquele brado. Tinha casais que estavam subindo de mãos dadas. Eu vi deles fazer assim, ó, vai tu, eu não. Imagine quando gritaram, é um fantasma! Mas a voz dele vai ecoar no meio da tempestade. Tem de bom ânimo, não temas, porque sou eu, glória. Jesus está falando para alguém aqui, tem de bom ânimo, não temas, porque é Ele que está chegando para colocar as coisas em ordem. Tem de bom ânimo, não se desespera. A voz de alguém do barco vai ecoar também. Senhor, se és tu, quando Pedro está de boca calada, Jesus não vai em direção a ele. Mas quando o clamor de Pedro chega aos ouvidos de Jesus, parece que em milésimo de segundos, Jesus chega até Pedro para pegar ele pela mão. Escute isso, ei! Já teve experiência de pisar em águas profundas? Numa piscina, no rio? Faça o teste. Pisa. E veja se pelo menos dá tempo de falar oi. Imagine a frase, Senhor, salva-me. Significa que Pedro foi naufragando aos poucos. Porque ninguém naufraga na fé da noite para o dia. É um processo. Vai parando de orar,
vai parando de jejuar, vai parando de ler Bíblia, aí as coisas espirituais vão ficando formais, aleluia. Mas o Espírito de Deus está presente aqui nesta casa de oração, e Deus está dizendo: não vou deixar você naufragar não, eu vou tomar você pela mão direita, e se prepara, porque a glória da última casa, ela será maior que a glória da primeira, aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta tarde? Tem alguém? Fique de pé comigo um minuto, por gentileza. Glória, glória. Ei, pastor, me ajuda aqui o senhor, de preto, me ajuda aqui. Fica bem aqui. Imagine, escute isso, olha para cá para você entender. É Pedro? Deu certinho então. Imagine, eu não sei qual a distância que Jesus estava de Pedro. Eu não sei qual a distância. Perto eu sei que não estava, porque Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Pedro andou sobre as águas um pouco. Imagine agora Jesus de frente para Pedro e vendo Pedro naufragar. Jesus não dá um passo, ele vai esperar o clamor de Pedro. E Pedro vai clamar: Senhor, salva-me. Quando Pedro clama, Jesus adianta-se não em passos, mas em velocidade. E ele pega na mão de Pedro. E ele vai colocar Pedro nas águas, em pé, novamente sobre as águas. Eles vão voltar agora juntos para o barco. Jesus está dando um tapa na cara do diabo. E vai ensinar algo para Pedro agora. Pedro, sozinho você naufragou. Mas volta para o barco comigo de mãos dadas. Eu quero ver se você vai naufragar. Porque Pedro, antes de ser cheio do Espírito, Pedro naufragou, Pedro negou, o diabo falou na boca de Pedro. Mas depois de ser cheio do Espírito, até a sombra do homem tinha poder para curar. Glória! Muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia! Anda de mãos dadas com Ele, eu quero ver se você vai naufragar. Ande de mãos dadas com Jesus de Nazaré. Procure a companhia dele, porque eu quero ver se você vai naufragar. Existem pessoas aqui que estão a ponto de submergir, mas nesta tarde você não vai parar no balão de oxigênio, porque Jesus chegou. Ele chegou. Olha para mim para finalizar. Eu passei quase 15 anos da minha vida no tráfico de drogas. 6 anos preso por tráfico de drogas e assaltos. 17 processos. Condenado a 54 anos de cadeia. Passei aqui pelo CEPAG em Aparecida de Goiânia. Passei pela Papuda em Brasília. Todas as quarta-feiras, dentro da Papuda, entrava uma comitiva de crentes, liderada por um pastor, que eu chamava ele de Projeto de Deus. O cabra não tinha tamanho, bem pequenininho, mas o que o cabra não tinha de tamanho, o cabra tinha de autoridade. 150 homens no pátio, e ele pegava a Bíblia com toda a autoridade e gritava: você homem com fuzil na mão, você homem com a pistola na mão, eu quero ver você ser homem para aceitar Jesus aqui agora. Rapidamente, uma bela quarta-feira, eu estou no canto do muro observando, e estava um círculo bem grande no meio do pátio, e ele no meio do círculo pregando.
De repente ele sai do meio do círculo e vai profetizando, dizendo: Deus vai levantar pregadores aqui, Deus vai levantar pastores aqui. E de repente ele aponta o dedo para mim e disse: você, rapaz, vem cá no nome de Jesus. Eu pensei: a cabra corajoso, vem cá. Quando eu chegar perto dele, nem um apelo ele vai ter coragem para fazer. Irmãos, eu dei o primeiro passo. Segundo, no terceiro as minhas vistas escureceram. Quando clareou, eu estava de joelhos dobrados aos pés do homem de Deus. Ele botou a mão na minha cabeça e disse: você vai passar aqui um tempo, a metade de um tempo. Deus vai lhe arrancar daqui e fazer de você um pregador das boas novas. Oh, aleluia. 2 minutos. Chega 2005, 2006, eu pego a minha liberdade condicional. Só que eu saí para as ruas 2 ou 3 vezes pior de que eu cheguei lá dentro. Ano de 2007, eu estava uma verdadeira máquina nas mãos do inferno. Mas no ano de 2008, Deus colocou alguém no meu caminho, por incrível que pareça, um policial militar aposentado, o evangelista Gilmar Abrantes, que costumava vender pão de queijo nas ruas só para evangelizar. E aonde ele me via, ele dizia: moço, Deus tem uma obra na sua vida. Eu respondia para ele: fala para o teu Deus que eu não sou pedreiro, não sou carpinteiro, não sou serralheiro. Que obra é essa que ele tem? Mas ele me via e lançava uma palavra profética. Um belo dia, um caminhão de mudanças próximo à minha casa. Eu fiquei observando quem estava chegando num pedaço. Começaram a descer a mudança, de repente encosta o carro dele. Quando ele desce do carro, a primeira coisa que ele fez foi olhar em direção à minha casa. Quando ele me avistou na calçada em pé, ele gritou: olha, a partir de hoje nós somos vizinhos. Eu disse: eu não acredito. Tanto lugar para esse cabra morar. Ele veio morar logo perto de mim. Todos os dias, irmãos, que ele saía para vender o pão de queijo, a primeira casa que ele passava era qual? Ele batia no portão, voltava no carro, buzinava. Eu cheguei a atender ele certa vez com uma pistola em punho. E ele perguntou: quer pão de queijo hoje? Eu disse: não. Ele disse: eu sabia, só parei para te dizer que grande é a obra de Deus na tua vida. Eu encerro aqui, segura, encerra aqui, segura. Um belo dia, pastor Paulo, 2 minutos. Eu sentado na calçada de casa e eu escutei: 6 pães de queijos é R$1. Eu disse: vem ele. Pensei em correr, falei: não, vou ficar. Ele parou na minha frente o carro, veio na minha direção e disse assim: amanhã é o meu aniversário. E eu perguntei: e daí? Ele disse: daí que eu quero um presente. Eu disse: que tipo de presente? Ele disse: eu falei para minha esposa que eu não quero festa surpresa. Se você aceitar, aí comigo em um culto, será o meu presente de aniversário. Eu disse: não me peça tal coisa. Ele disse: me dá esse presente. E eu disse: se eu for, o senhor para de me convidar? Ele disse: negócio fechado. No outro dia vai eu para o culto, cheguei na igreja, botei uma cadeira perto da porta. Chegaram as irmãs, colocaram as cadeiras no canto da igreja, colocaram o fundo musical, era culto de oração. E as irmãs começaram a orar. Uma dava uma rajada de língua estranha aqui, a outra dava uma rajada de cá. E eu pensando: estão tudo falando em código. Esconde a bolsa que ele é ladrão. Eu vou estudar a língua desses crentes e vou. Terminou ali, ele perguntou: gostou? Eu disse: gostei. Vem amanhã? Eu disse: estou dentro. No outro dia ele passou lá em casa: você estava? Tampouco eu. Mas ele foi perseverando, até conseguir me levar em um outro culto, na igreja do pastor Gilberto Ribeiro. Sentei perto da porta, o pastor pregou.
No final da mensagem o pastor perguntou: tem alguém para Jesus? A filha do pastor, a irmã Stephanie Ribeiro, estava na porta em pé, que ela estava recepcionando os irmãos. Quando o pai dela fez o apelo, ela olhou para mim. Eu olhei para o outro lado para fingir que não era comigo. Tem alguém para Jesus? E ela tornou a olhar, eu continuei olhando para o outro lado. Na terceira vez que ele perguntou: tem alguém para Jesus? Ela apontou o dedo e disse: moço, Deus está falando é com o senhor. E ela veio na minha direção, pegou meu braço, levantou e disse: tem um aqui. Eu olhei para ela e perguntei: sou crente? Ela disse: a partir de hoje é. O pastor disse: traz ele aqui no altar. Eu fui até o altar, o pastor chapou a mão de azeite, levou na minha cabeça e disse: Jesus, a partir de hoje, faz na vida deste homem o teu querer. Amém. Eu perguntei: já orou, pastor? Ele disse: já. Eu disse: que oração michuruca. Eu pensei que só ia dizer: sai cão, sai demônio, liberta ele. E ele disse: irmão, a partir de hoje, os seus passos estão marcados pelo Todo-Poderoso. Eu saí dali. Aquela guerra interior. Você é um cara novo. Cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupas e fui para a madrugada. A noite inteira bebendo, prostituindo, cheirando cocaína. Cheguei em casa no outro dia, já no domingo, por volta de 9 da manhã. Outro banho, outras peças de roupas. E fui para o centro poliesportivo, estava tendo campeonato. Eu gostava de ver o pessoal jogar bola. Primeiro bar que eu vi aberto, peguei uma cerveja, coloquei do lado. A rapaziada chegou, começamos a conversar ali. Conversa vai, conversa vem, 11h40 mais ou menos, o meu telefone toca. Quando eu disse alô, era a vizinha que morava em frente à minha casa. Ela disse assim: tem um carro aqui na sua porta. Eu perguntei: que carro é? Ela disse: o carro eu não sei, mas desceram 5 homens de dentro. Eu disse: polícia ou bandido? Ela disse: não, um está de terno. Eu falei aos crentes: só foi para a igreja ontem, agora vão tudo para a minha porta. Querem fazer da minha casa igreja. Diga que eu estou descendo. Eu desci a avenida, parei meu carro do outro lado da rua. O pastor com a porta do motorista aberta, escorado um braço na porta, o outro no teto. Os 4 obreiros do outro lado. Quando o pastor me avistou, ele gritou: paz do Senhor, varão. Por que não foi na escola bíblica dominical, rapaz? Você é uma alma preciosa, eu vim atrás. E eu em silêncio na direção dele. Daqui mais ou menos, então os varões aqui. Ele desceu os 2 braços que estavam sobre o teto, o que estava sobre a porta. Adiantou 2 passos e abriu os braços para me abraçar. Eu levantei a camisa, puxei da minha cintura aquela pistola calibre 380 e disse: pastor, pega o teu carro, pega os teus obreiros, sai da minha porta que eu não nasci para ser crente. Quando eu falei pega o teu carro e pega os teus obreiros, os obreiros já haviam descido da avenida correndo, que nem se eu atirasse bala pegava mais. O pastor ficou em pé na minha frente, que eu vi a calça dele sacudir. Mas ele atrasou 2 passos, abriu a porta de trás do carro, pegou a Bíblia, abriu no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo de número 17, onde está escrito: toda ferramenta preparada não prosperará. E ele vem pregando com toda a autoridade, escute isso. Ele vem pregando com toda a autoridade. Chegou frente a frente, olho a olho. Eu dei 2 passos para trás, dei o golpe na pistola, mandei a bala para a agulha e gritei: sai da minha frente, pastor. Quando eu gritei sai da minha frente, irmãos, eu escutei gritos atrás de mim. Quando eu olhei para trás, já que 4 covardes correram, Deus mandou reforço. Vinha mais ou menos 20 crentes que tinham saído de alguma escola bíblica dominical por ali. Sabe como é que eles vinham? Pulando de um pé só no meio da rua, dizendo: pega ele, Jesus, amarra o valente, Jesus, pega ele. Labanda, cogue, assaios.
Quando eu olhei para frente novamente, o pastor já estava levando a mão na minha cabeça. A mão do homem pegou na minha cabeça. Meu corpo tremeu, o braço travou com pistola e tudo. E a voz de Deus veio dizendo: quem é você? Para mandar o meu servo sair da sua frente. Se prostra agora na minha presença. Eu levei uma pancada nos meus joelhos, as minhas pernas dobraram e a minha boca abriu dizendo: eu quero Jesus. Você pode adorar por um minuto só. Oh, aleluia, você pode adorar. Pode chamar, pastor Paulo, pode chamar, pastor Paulo, pode chamar. Aleluia. Meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero orar com os irmãos, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Só você que quer construir, vem para cá para o pé do altar para nós orarmos. Só você que quer, vem para cá para o pé do altar, vem para cá. Só você que quer, vem para cá. Vem para nós orarmos, vem. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Você está na casa de oração no lugar certo. Vem para cá, vem. Oh, Espírito, vem, vem. Vem tomando o pé do altar, vem, vem. Vem. Oh, glória. E se quiser ficar de joelhos, fique. Você está na casa de oração. Oh, labanda copia saio. Oh, Espírito do Deus vivo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Águas com portas do céu. Vai chover. Rasga sua alma, vai. Vai chover. Águas com portas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um
descerá, mas se vestimos, Jesus virá. Então grite, Então chame por Ele. vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Segura um pouco. Segura, profeta. Espírito do Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, Tu é o Deus do clamor do meio-dia, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, aqui está o Teu povo. Enfermidades são curadas agora, Jesus. Portas são abertas, cadeados são quebrados. A casa dele e a casa dela será um palco de adoradores. A tua casa está aos pés da cruz. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Cristo ressurreto, recebe da parte de Deus. Saia daqui convicto que esta semana é uma semana de milagres para a tua vida e para a tua história.